Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo a esse curso, mas o importante é que você assista esse curso e aprenda de verdade. Eu vou contar rapidamente minha história para você. Eu sou o professor Roberto, mais conhecido como prof.robertinho do Instagram. E certamente se você comprou meu curso, está agora assistindo porque você quer aprender de verdade. Sou formado em Direito, Sociologia, mestre em Desenvolvimento Social pela Unimontes e formado também em Letras, tá? E trabalho há 20 anos, há mais de 20 anos, preparando alunos nos diversos concursos preparatórios deste país, focados, obviamente, em aprovação. E modéstia à parte, você com esse curso será aprovado, porque você vai aprender a escrever de uma vez por todas. De antemão, eu queria chamar a atenção de você para uma coisa importante, tá? Você que começou agora a assistir a aula de redação, certamente você está se perguntando o seguinte: professor, como é que eu faço redação? Como é que eu procuro redação de qualidade? Como que eu posso chegar a uma redação de qualidade para poder conquistar a minha vaga no concurso? Eu perdi um concurso da Polícia Penal, perdi um concurso do TRE, perdi um concurso do TRT, porque eu não sabia escrever. Fique tranquilo, isso é muito comum. As pessoas terem dificuldade de escrever, porque a redação é algo complexo, mas não é algo impossível e é algo muito provável de você aprender, sobretudo se for comigo. Mas a primeira coisa que eu quero que você se desvencilhe agora: modelos prontos, esqueletos prontos. Como assim, professor? Quer dizer que você não vai dar esqueleto? Vou dar esqueleto. Eu tenho esqueleto pronto, eu vou te entregar esse esqueleto. Mas antes disso, é preciso que você aprenda a ter a sua autoria. Isso é muito importante, tá? Olha, vou ser franco, essa questão do esqueleto pronto está matando os concurseiros. Porque o cara fica muito preso a esqueleto, gente. E o que eu vi de justificativas aí em bancas de concurso, chamando a atenção para os alunos que aquele esqueleto não funciona, porque o esqueleto sem conteúdo, tá? Sem garantia de elementos para você discutir aquele texto, ele não tem sentido, ele não tem funcionalidade. Então preste bem atenção. Antes de pegar o esqueleto, aprenda um pouquinho a ler mais. De cara, eu vou chamar você aqui para exercícios, antes de qualquer coisa, tá bom? Diários de leitura. Roberto, como assim, gente? Olha, todo mundo que quiser aprender a escrever bem tem que ter conteúdo, tá? Tem que saber o que eu chamo de elemento sociocultural, que o Enem fala muito disso. Ah, mas é de Enem? Não é de Enem não. Todo concurso público quer saber a sua tonicidade, a sua capacidade articulatória e de que forma você pode contextualizar a ideia que está ali presente na proposta com a proposta em si, com os textos, com os autores. E aí, meu caro amigo, minha cara amiga, eu vou chamar a atenção de você, uma coisa muito importante. Precisa aprender a escrever com qualidade e com robustez. E onde se encontra essa robustez? Vou dar algumas dicas para você, tá? Já vai no seu Facebook, se você tiver, ou Instagram, e salve essas páginas. Por exemplo, BBC Brasil. Olha, eu todos os dias quando eu acordo, todos os dias quando eu acordo, antes de sair de casa, eu vou na BBC Brasil, ler alguma coisa, saber o que está acontecendo, entender, entrosar com o mundo para me antenar. Afinal de contas, eu também sou professor de redação e preciso estar atualizadíssimo, afinal de contas. Alguém pergunta assim: Roberto, qual o tema você acha que vai cair? É um tema atual, tá? É um tema atual, mas que não necessariamente tem que ser daquele tempo específico, tá? Cuidado, porque eu já vi, por exemplo, vários autores, várias redações, por exemplo, dizendo assim: atualmente muito tem se discutido sobre ferro, tá? Nem sempre muito tem se discutido sobre. Por exemplo, no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, feita por uma banca do Rio de Janeiro chamada Selecom, que cobrou sobre o poder da arte no processo de socialização e de promoção de direitos humanos. Ah, gente, aí o cara colocou assim: atualmente muito tem discutido sobre a arte e os direitos humanos. Mentira, muito tem discutido isso não. Então, a questão minha com o macete é justamente essa. O aluno grava o macete, o aluno grava o esqueleto, mas ele não consegue contextualizá-lo. Então vem cá comigo, vem cá vestibulando, vem cá concurseiro, que é o mais importante, nosso foco aqui. Aprenda o seguinte: para você escrever com qualidade, você precisa aprender sobre os temas, tá bom? Depois a gente vai ver as questões restantes. BBC Brasil é um site bobo, mas é importante, que é o TAB, o UOL. Ah, Roberto, eu não vou ler esses textos, não, porque esses textos são de esquerda. Ah, gente, outro elemento importantíssimo:
Você precisa se desvencilhar das suas ideologias, seja de esquerda, seja de direita, seja PT, PSDB, PSOL, Cidadania, Podemos, não interessa aqui. O que interessa é que você entenda a sua banca e você traga elementos importantes. Agora, preste bem atenção. Isso vai do Enem ao último concurso público. Qualquer vestibular ou concurso, a perspectiva é a mesma. Preste bem atenção, concurseiro. Toda banca valoriza demais os direitos humanos. Então você pode até trazer consigo a perspectiva de achar que direito humano é um privilégio dos manos. Ok, não vou discutir. Mas aprenda a respeitar direitos humanos. Direito à liberdade, liberdade de expressão, integridade física, proibição da tortura. Vamos falar muito sobre isso, tá bom? Então, Tab UOL, viu? É uma parte do UOL que é um site muito importante, tá? Tem uma revista que é muito boa, gente, chamada Revista Cult. Essa revista é fera para quem quer aprender a escrever. Uma revista de qualidade que traz para você um tônus, uma capacidade de discutir com qualidade os textos, tá bom? Revista Cult. Tem outra revista muito boa chamada de Revista Bula. Tá tudo na internet, tá? Revista Bula. Entra lá, começa. Não tenha medo de ler os editoriais, viu? O que são os editoriais? Aquelas partes das revistas que trazem opiniões, muito importante, porque na verdade, o que é uma opinião daqueles autores? Opinião é um tipo de dissertação. É quando aquele autor naquela revista, naquele jornal, busca, por meio da sua opinião, trazer um texto dissertativo para você. Pronto, acho basicamente isso. BBC, Tab UOL, Revista Cult, Revista Bula, leia editoriais, tá? Leia alguns blogs. Esse blog, por exemplo, eu gosto muito, ó, que é o blog do Sakamoto, Leonardo Sakamoto, da UOL, muito bom, sempre traz uma leitura mais crítica da realidade, viu? Esse cara aqui escreve demais, tá? É o blog do Reinaldo Azevedo, também da UOL. Roberto, mas eu não concordo com o que ele diz, esqueça o que ele diz. Aprenda apenas as técnicas de escrita, viu? Leia, tá? Vai lendo, traduzindo, entendendo e melhorando a sua capacidade de escrita. No decorrer do nosso curso, eu vou indicar para vocês também documentários, séries, muita coisa pode ajudar, gente. Documentários, séries, filmes, novelas, tudo que for informação, que concatenar, que colidir, que te trouxer elementos que vão se juntar àquilo que você já conhece, que está relacionada à sua prova, ao seu texto, é elemento sociocultural e te dá uma coisa muito importante que as bancas cobram muito. É sensação de autoria, tá? É percepção de autoria. Percepção que você está escrevendo aquele texto com a sua ideia. Volto e repito, muito cuidado com o excesso de esqueletos prontos. Aí o texto fica aquele esqueleto, e aí você lê o texto e fala, meu Deus, cadê a opinião do aluno? O que esse candidato pensou aqui? Cadê o candidato? Eu não estou vendo o candidato. Cadê você, candidato? Ora, sem o candidato aparecer, cara pálida, esquece. E como é que o candidato aparece? Então, cuidado mais uma vez, que o excesso de esqueleto aparece uma estrutura até razoável para você escrever, mas aparece o mais importante de qualquer redator. Gente, eu fui corretor de prova de concurso durante muito tempo da minha vida. Eu tive que abandonar para dar aula para vocês. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou trazendo o meu segredo para vocês. E sabe qual é o segredo que eu tenho? É o seguinte. Quando o examinador senta na sua cadeira, maravilhosa, para escrever algum tipo de redação ou para ler a sua redação, ele está buscando a sua autoria. Ele quer saber onde se encontra você. Cadê você? Onde você está? E se eu for ler o texto? E olha, gente, a gente percebe um texto de esqueleto pelo cheiro, tá? Bate o olho e fala, isso aqui é esqueleto. Gente, é sem dó, pau na muleira. E aí depois o aluno volta, Roberto, por favor, me ajude com os recursos. Eu sou fera em recursos também, tá? O último concurso que eu fiz recurso, consegui 50% dos recursos tentados. Mas aí você vai ter que pagar para recurso, correr o risco de não ser atendido, porque há redações que a gente nem pega e fala, olha, você fugiu totalmente. Então, o importante de um curso de redação é que você aprenda a ponto de você não necessitar de recursos. Você já fazer a sua prova e chegar e sair dali e falar, é 100zão. E você vai aprender comigo, que não é difícil. Mas a primeira coisa importante que você precisa aprender, ler,
leia todos os dias. Assista a filmes críticos, educativos. Desculpa a franqueza, mas Velozes e Furiosos não vai te ajudar para a prova. Top Gun, Tom Cruise, Missão Impossível, não vai te ajudar para a prova. Agora só assistir o Labirinto Fauno, que trata da questão do autoritarismo na Espanha, aí vai te ajudar bastante. Se assistir um filme brasileiro, Deus é Brasileiro, aí vai te ajudar bastante. Se assistir o Alto da Compadecida, vai te ajudar bastante. Se assistir filme estadunidense, claro, Pode Poderoso Chefão, vai te ajudar bastante. Está entendendo o que eu estou falando? Você sempre, a partir de agora, faça o pacto comigo, a partir de agora, toda informação que eu consumir, seja informação diretamente relacionada à educação ou não, eu só vou consumir aquilo que eu perceber que trouxer informação para mim, de qualidade. Ah, professor, você é muito chato. Quer dizer, então que eu sou concurseiro, minha vida vai girar em torno disso? É, em torno disso. Porque depois que você passar, meu querido, depois que você passar, minha querida, você pode fazer o que você quiser. Pode assistir as Branquelas, assistir Naruto, assistir Yu-Gi-Oh!, o que você quiser. Mas enquanto você estiver nessa cosmovisão, e estiver aqui comigo estudando, procure sempre consumir informação, porque é a informação que vai dar a você o tônus muscular, nessa barriga não é gordura não, o tônus muscular para poder produzir um texto de qualidade. Ok, então depois que você já aprendeu o que você precisa fazer para começar a pensar a escrever, tá? Que é ler, entender, ganhar tônus muscular para você poder entrar diretamente no campo da escrita e a partir daí você poder conquistar a sua vaga. Agora vamos para o texto propriamente dito. Eu vou te dar à frente, mas não agora, tá? Para você não se viciar e não se perder um modelo de escrita. Mas antes de pensar em modelo, qualquer coisa, você precisa pensar no seguinte: Roberto, o que eu preciso fazer para escrever um bom texto? Olha, um texto que eu estou tratando aqui é o texto chamado de texto dissertativo, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Entender a noção de textos. E no dissertativo, você tem dois modelos, que é o dissertativo argumentativo e é o dissertativo expositivo. Basicamente, embora haja diferença entre os dois, tá? Porque no argumentativo é quando você defende uma ideia, defende uma tese. E no expositivo é quando você expõe sobre aquele assunto, tá? Você traz os elementos e vai expondo sobre os assuntos. Mas na prática, nos dois textos, o que importa mesmo é a sua capacidade informacional. Ou seja, é a quantidade de informação que você tem para produzir aquele texto e mostrar esse texto ao seu examinador. O que é um texto dissertativo? Basicamente, gente, nós temos isso que é chamado de tipologia textual, tá? Só que nos concursos, esmagadoramente, nós teremos textos de caráter dissertativo. Ou eles vão pedir para vocês uma dissertação. Você terá que produzir uma dissertação. Uma dissertação é aquilo que você conhece mais como redação. Mesma coisa. Dissertação, redação são a mesma coisa. E na dissertação, redação, que você vai ter que escrever e apresentar para o concurso, geralmente eles pedem, isso não é regra, mas é geralmente, os concursos pedem o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Já vi concursos pedindo o mínimo de 15 e máximo de 20. Mas a esmagadora maioria das bancas pedem 20 a 30 linhas. Eu sempre parto do princípio que o interessante, sem encher linguista, porque não importa a quantidade de linhas, não interessa se você trouxer ali 30 linhas de um texto, e essas 30 linhas desse texto vierem corrompidas por um tanto de encheção de linguiça, de perda de tempo. Não. Eu sempre digo que o interessante é que o aluno escreva 30 linhas. Não menos, não mais. 30 linhas. Se você passar de 30, tudo que você escrever além de 30, você vai perder ponto ali, tá? Obviamente, se você não tiver o que escrever, é melhor que você fique aqui nas 20 linhas, porque quanto menos você escrever, menos afeito, menos submisso, menos
exposto ao risco de errar, você terá. Mas como a gente está fazendo o curso, e nesse curso a intenção é a gente buscar o melhor possível, ou o melhor caminho possível, vamos perseguir aqui essas 30 linhas para você escrever no texto dissertativo. Outro texto que é comum também, mas não é comum em concurso, faz parte da tipologia, é o texto narrativo, tá? O texto narrativo, quando você tem uma narrativa, tem uma história, né, que tem tempo, início, meio, fim, narrador primeira e terceira pessoa, isso não é para nós, tá? Porque o nosso aqui é focarmos no texto dissertativo. Só vou passar uma ideia para você sobre os gêneros textuais. Você tem o texto dissertativo, tem o texto narrativo, tá bom? Que é o narrativo, tá? Quando você tem início, meio e fim. Tem o texto descritivo, tá? Que é quando você tem a descrição, né? Descreve o quadro, descreve a casa, enfim, descrição. E por último você tem o texto injuntivo, também chamado de texto instrucional. Que quando você tem o modo de usar, né? Quando você tem procedimentos de como fazer algo, você tem o texto injuntivo, o texto que ensina como fazer alguma coisa. Nosso foco aqui é o texto dissertativo, vou ser rápido, tá? É uma dissertação que pode ser de caráter argumentativo ou de caráter expositivo, mas ambas as formas são formas necessárias e você precisa aprender como construir um texto dissertativo. Então, a tal da redação que você ouve muito falar é a mesma coisa de texto dissertativo, uma dissertação. E o que vem a ser uma dissertação? Olha que coisa importante. Olha que coisa importante que você precisa saber a qualquer custo. O que vem a ser uma dissertação? A dissertação é curiosa. Porque na dissertação é um texto onde você apresenta uma opinião. Ou é um texto onde você apresenta um ponto de vista. Você tem a sua opinião, você tem o seu ponto de vista, você apresenta ali. Mas há algo curioso. Sabe o que é curioso? Olha o que é curioso, que os alunos têm muita dificuldade de entender. É o seguinte, olha, Roberto, eu tenho uma dissertação. Eu preciso apresentar um ponto de vista. Entretanto, olha que interessante, esse seu ponto de vista não pode ser em primeira pessoa. Ou seja, você tem que apresentar um ponto de vista, mas esse ponto de vista tem que ser em terceira pessoa, ou no máximo, na primeira pessoa do plural. Aprenda uma coisa. O seu texto dissertativo não pode aparecer, em hipótese alguma, a pessoa eu. No máximo, a pessoa nós, mas o modelo que eu vou ensinar para vocês é com a pessoa eles ou ele, ou seja, terceira pessoa. Então, por exemplo, vamos falar sobre violência contra a mulher no Brasil. Você vai falar, olha, a violência contra a mulher no Brasil é um problema estrutural, que tem raízes históricas, desde a colonização, ponto. Nesse sentido, é preciso discutir, e aí você vai utilizando sempre terceira pessoa. Nunca dizer, por exemplo, nós vivenciamos a violência, né? Eu, na minha opinião, esqueça isso. O texto dissertativo, um texto de opinião, é importante. É importante que você deixe claro para o examinador que você está ali pensando, que as ideias são suas, que você tem originalidade, que você não ficou apegado aos modelos e aos padrões, mas é mais importante que isso, que você traga no seu texto a impessoalidade. E o que é a impessoalidade, professor? Gente, gravem isso, viu? Um texto dissertativo deve trazer uma impessoalidade. Impessoalidade é quando o texto dissertativo ele traz a terceira pessoa. Ou seja, ele traz o distanciamento de quem escreve em relação à abordagem que você está falando. Por quê? Porque se você trouxer um texto em primeira pessoa, nó, que pena, que dó, que eu estou sofrendo, mostrar suas lágrimas, começar a chorar ali, você perde a objetividade. E um texto dissertativo tem que ser, gravem isso, impessoal, objetivo. Objetivo como? Trazer referências, trazer ideias, trazer argumentos, mas de forma direta, de forma que você não deixe claro a sua percepção subjetiva, embora ela possa estar lá, mas escamoteada dentro da perspectiva da terceira pessoa, da impessoalidade. Beleza? Daqui a pouquinho, então, vou falar para vocês como construir esse texto dissertativo. Como construir essa dissertação? E como é que você vai construir essa dissertação? A partir de um texto em terceira pessoa, um texto extremamente impessoal e objetivo. Beleza?
sigamos. Então, você vai aprender comigo como se faz um tópico frasal. Roberto, mas você está falando de quê? Vamos retomar aqui. Eu estou tratando para você de elementos de um texto dissertativo, não é isso? Lembrar, texto dissertativo é um texto impessoal, não é isso? Nós faremos textos em terceira pessoa, tá bom? Ou seja, nunca, hein? Em primeira pessoa do singular. Nunca. E este texto em terceira pessoa, ou seja, um texto impessoal, um texto objetivo, um texto sucinto, um texto direto. Esse texto que você terá impessoal, objetivo, sucinto, direto. O que é sucinto? Objetivo, direto, mesma coisa, tá bom? Sucinto é um texto no qual você vai apresentar as suas ideias, os seus argumentos, a sua definição do que você pensa. Esse texto dissertativo, que será impessoal, escrito em terceira pessoa, e eu sempre aprendi e falo para vocês, repitam sempre que repetição é o poder, tá bom? Depois que você aprender o que é fazer esse texto dissertativo, vamos entender a estrutura desse texto. A estrutura de um texto dissertativo. Roberto, o que vem a ser a estrutura de um texto dissertativo? Como esse texto vai se organizar? Como que eu vou trazer as minhas ideias sobre aquele assunto naquele texto? Então aprenda a nossa estrutura, que é a estrutura padrão, hein? A nossa. Nós teremos 4 parágrafos. 4 parágrafos. Aprenda uma coisa comigo. Por que 4 parágrafos, professor, não 3? Porque em 4 parágrafos eu preciso, olha gente, espero que você esteja gostando da minha aula. Uma das razões que vai fazer você gostar dessa aula é porque é uma aula na qual facilmente você consegue acompanhar o raciocínio. Um elemento fundamental em qualquer texto, a gente chama de progressão textual. O que vem a ser a progressão textual, professor? É aquele texto em que eu sei onde eu estou trabalhando. Eu sei quando começa, quando eu estou desenvolvendo e quando eu vou para o final. Um texto, gente, uma aula, um sermão, uma missa, qualquer coisa que envolva segmento de raciocínio, qualquer coisa que envolva você pegar um discurso político, você precisa ter um raciocínio. Raciocínio tem que ser o quê? Início, meio e fim. Um texto dissertativo é a mesma coisa de uma aula, de um discurso, de um culto, de um sermão, de uma missa, a mesma coisa. Só que você vai fazer isso de forma escrita. Ou seja, por meio da escrita, você vai demonstrar qual a sua opinião e quais são as referências que você tem sobre o assunto do qual você vai tratar. No nosso caso, que é um texto dissertativo, ele pode ser tanto argumentativo, quanto ele pode ser também expositivo, e vocês vão aprender direitinho a diferença. Mas repito, argumentativo é quando você traz de forma firme, enfática, a defesa da sua ideia. Expositivo, você expõe sobre os fatos. É basicamente isso. O que você tem nesse texto dissertativo que eu vou ensinar para você? Primeira coisa, 4 parágrafos. Como assim 4 parágrafos? Você vai trazer um parágrafo, que é o primeiro, para a introdução. Claro que eu vou explicar a você com detalhe como se introduz um texto. Como é que se faz a introdução? Você vai perceber que na introdução você já vai antever, ou antepor, ou antecipar todo o restante do texto. O nome já diz introdução. É quando você já coloca para o examinador, que vai ler o seu texto, ou qualquer leitor, o professor, o corretor, ou o seu filho, você quer que lê, aquilo que você vai falar. E aí é fundamental que você entenda que na introdução você vai trazer o que virá no restante do texto. A introdução é nada mais nada menos que a antecipação desse texto. E quando esse texto se antecipa,
você começa a trazer já aqui na introdução. Uma coisa que é muito comum é a pessoa trazer a introdução e no seguinte, ou na sequência do texto, não traz mais nada. Aí fica um texto solto, fica um texto perdido, um texto desconexo, um texto sem coesão. Daí você vai entendendo o que é isso. É elemento, inclusive, que é muito cobrado nas provas, tá? Coesão, o que é? Coesão é estrutura. Coesão é aquele texto, presta atenção aqui comigo, olha para cá. Coesão é aquele texto focado na estrutura. O que é estrutura? Aqui, ó, é o texto que tenha a base dele, que é a introdução, que a base já antecipa a ideia que você vai trabalhar no texto. Depois você tem as paredes. Que é a parede? É o segundo parágrafo. Que eu espero que você já aprenda, que eu vou chamar de D1. D1 é o meu segundo parágrafo do desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou trazer 2 parágrafos, que é o terceiro parágrafo. Aqui que eu vou chamar simplesmente de D2. E no quarto parágrafo e último, é a minha despedida. É a minha conclusão. É hora de dar tchau ao texto. Pronto, isso aqui é um texto. Imagine que legal quando você já estiver totalmente concluído e capaz de fazer sobre qualquer tema, trazendo especificamente a introdução, onde você antecipa o que vai trazer o texto. Vou ensinar você a fazer isso. Depois vou ensinar você a fazer os 2 D1, o D1 e o D2. Lembrando que o D1 e o D2 já foram trazidos aqui. E por último, a gente vai concluir o texto. E aqui para nós, a parte mais fácil de qualquer texto é a conclusão. Por quê? Porque a conclusão é meramente o momento que você fala assim, olha, viu o que eu falei? Pois é, o que eu falei é importante, é necessário, deve fazer isso. Portanto, é assim, tchau, bom, entrega o texto. Olha, caro aluno, cara aluna, você que eu sei que tem, se você concluir esse curso, você tem dificuldade com redação, você vai perceber que redação não tem segredo, tá? Não tem segredo. É sempre pensando naquilo que eu já disse. O que é o que eu disse? Na progressão textual. O texto deve trazer um processo de progressão. Você deve escrever sempre pensando ali atrás. O que eu falei mesmo? Por isso é tão importante usar apesar disso, dessa forma, assim, nesse sentido, sob essa ótica, porque você está sempre retomando aquilo que você acabou de dizer. Beleza? Eu vou aqui trabalhar com você agora o tópico frasal, beleza? Segura aí, vamos embora. Professor, afinal de contas, meu brother, Robertinha, eu estudei, estou assistindo a aula até agora. E até agora você não falou do tal do tópico frasal, criatura. Que hora você fala do tópico frasal? Qualquer hora eu falo. Qualquer hora eu falo por quê? Porque é importantíssimo que você absorva a seguinte informação. Robert, qual é o segredo de escrever bem? Porque você tem que ser o melhor professor de redação do Brasil, sou mesmo. Qual o segredo de escrever bem? O segredo de escrever bem é o mesmo segredo de falar bem. Pensar sempre na progressão do texto. Lembre-se disso. Progressão do texto. Repita comigo. Progressão do texto. O que é progressão do texto? Você precisa ter consciência de que o seu texto está progredindo. Que você não está escrevendo coisa com coisa, né? Ah, o cara não está falando... Já viu o pessoal falando? Fulano de tal não está falando coisa com coisa. Quando as pessoas estão falando de forma desconexa, né? Só de maneira que eu chamaria de cheia de anacolutos, não. O seu texto não pode ser um texto desconexo. Seu texto precisa ter conexão. Conexão aí, só, ó, ligadinho em você, estamos juntos. Vem cá que você vai entender. Para fazer a conexão, é preciso, antes de tudo, entender alguns mandamentos. Mas, Roberto, toque frasal, segura aí. Antes de qualquer coisa, eu tenho que saber alguns mandamentos de uma boa redação. Primeiro deles, primeiro mandamento é o seguinte: escreva em terceiro o quê? Pessoa. Busque a objetividade
busque a imparcialidade. Primeiro momento, texto de qualidade não pode ser feito em primeira pessoa. Por quê? Porque quanto mais você escreve em terceira pessoa objetivo, seu texto tem clareza. Segurou comigo? Aproveite a frente, viu? Nós temos um módulo só para ensinar você a escrever o sim, a usar o sim. Segundo mandamento: desenvolver o texto em 4 parágrafos, obedecendo a progressão textual. O que vem a ser obedecer à progressão textual, professor? Eu vou fazer 4 parágrafos, mas lembrando uma coisa: o primeiro parágrafo tem que trazer ligação com o segundo. O terceiro tem que trazer ligação com o segundo e com o primeiro. E o quarto tem que trazer ligação com o terceiro, com o segundo e com o primeiro. Isso que é progressão. Isso que é o que as bancas adoram colocar nos editais. Obedecer a coesão textual. O texto tem que ser progressivo, tem que trazer uma coesão, tem que trazer uma sensação de quem está lendo, que você sabe o que está falando. Algo mais ou menos assim, olha, acabou de escrever, mas por exemplo, fale sobre a violência contra a mulher. Então eu vou trazer uma frase para você. Posso? Tá pronto? A violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. Ponto. Então estou frasal. É uma declaração do que eu acho. Robertinho é um professor lindo. Ponto. Top frasal. Achando o que você acha. Mas peraí, se eu cheguei a dizer lá no tópico, na introdução, que a violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas, ponto. Preste atenção. É o meu tópico frasal. Obviamente, no meu restante do texto, eu preciso trazer de que forma, o porquê que eu acredito, embora não use a primeira pessoa, o porquê de eu acreditar que a violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. E obviamente aqui que é preciso saber os autores, quem são os autores, o que eles falam, o que eles pensam. E a partir daí eu vou construindo a minha teia de aranha. Eu andar no abismo, você vai construindo seu texto, tá bom? Essa é a teia que eu quero. A coesão. Primeiro parágrafo, introdução, o segundo desenvolvimento, terceiro conclusão, terceiro desenvolvimento 2, conclusão, linkando tudo. Tá, então o segundo mandamento de um bom texto é obedecer à progressão textual. O terceiro mandamento, trazer coesão e coerência. E o que é coesão e coerência, professor? Olha, gente, coerência é mais ou menos o seguinte. Semana passada eu fui comprar um frango e estava escrito assim no estabelecimento: fazendo xerox e vendendo frango assado. Tá louco? O que tem a ver xerox e frango assado? Nada. Falando sério. Eu fui comprar um frango assado num lugar que vendia máquina de xerox, máquina de fotocopiadora. Quer dizer, faltou total coesão, seria, né? Faltou total coerência. Normal de eu achar um frango assado na padaria, né? No restaurante, lugar que vende comida. Houve ali uma coerência, né? Esses dias também eu ouvi na rua aí, né? Use máscaras e evite a Covid. Falei, você tá louco? O que tem a ver usar máscara e evitar a Covid? Nada a ver. Coerência é isso. Eu preciso manter a minha ideia. Se a minha ideia aqui é que a violência contra a mulher é algo histórico no Brasil, eu não posso falar, por exemplo, que, portanto, no Brasil não há violência. Mas tá doido? Se é algo histórico, é algo enraizado, é algo que está na estrutura do país, há muita violência. Então, eu preciso destacar isso e manter, é o que eu chamo de coerência. E coesão, você já viu o que é essa manutenção aqui. Quarto mandamento importantíssimo:
Então você vai colocar o primeiro mandamento, não escrever nunca em primeira pessoa. Desenvolva o texto em 4 parágrafos, obedecendo a progressão textual. 4º mandamento, obedecer às normas gramaticais. E eu sempre brinco que uma redação de qualidade, ela está no detalhe. E que detalhes são esses? Não é esse, ó. Gente, não há como você ir para essa prova sem você saber crase, sem você saber regência, sem você saber pontuação. Esses três aqui são fechados. Esses 3 aqui são necessários. Esses 3 aqui são indispensáveis dentro do texto, tá bom? Porque se você não souber vírgula, não souber regência, não souber crase, você vai ter uma dificuldade imensa, uma dificuldade gigante para construir o seu texto. Beleza? Vamos ficar nesses 4 mandamentos que eu vou voltar aqui para você no top frasal. Agora fala sobre ele, tá bom? Agora fala sobre ele. Vamos embora. Então agora, depois que você já sabe alguns mandamentos, tá? Não são 10 não, chegaremos ao 10º. Mas 4 mandamentos para você já ter uma noção de como escrever um texto, viu? Repetindo, progressão textual, coesão, ligação, viu, gente? Ó, ligação, texto ligado, texto coeso, o texto juntinho, tá bom? Progressão textual, referência do texto que eu estou dizendo aqui, eu vou crescendo no meu texto. Coerência, se eu comecei falando sim, eu tenho que manter o sim até o fim. Se eu comecei falando não, tem que ser o não até o fim, tá bom? Deus, diabo. Você tem que manter sempre uma coerência, uma percepção, evitar sempre ficar em cima do muro, sempre tomar posição, tá? Sobretudo quando você tiver temas que tragam perguntas, você sempre vai tomar uma posição, se posicionar, beleza? Lembrar de novo que o texto tem que ser em 4 parágrafos, um para introdução, 2 para desenvolvimento e outro para conclusão. Lembrar também que é muito importante você perceber que o texto não pode ser em terceira pessoa ou em primeira pessoa, tem que ser em primeira pessoa, em terceira pessoa, um texto sempre objetivo. O eu, se esqueça, abandone na sua vida o eu, tá? E abandone o nós também, porque agora aqui é a terceira pessoa. Perfeito? Beleza? Ok. Agora começaremos realmente a escrever um texto. E você vai aprender comigo que quando você começar a aprender a escrever o texto comigo, em breve você não vai pedir mais modelos, porque você vai se acostumar a fazer tantos textos, tá? A aprender tantos textos que você vai se esquecer da necessidade e da obrigatoriedade daqueles modelos que só levam o pessoal para o fundo goiano, tá? Fundo de rolo. Aqui não. Tá? Eu terei modelo sim, mas você pegará modelo quando você estiver totalmente livre, leve e solto ou solta para escrever. Olha, vamos então pensar na introdução do texto. Na introdução do texto dissertativo. Como eu já disse, todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aí agora eu vou ensinar você uma coisa mais doida ainda. Roberto falou que eu tenho 4 parágrafos no texto, não é? Vou ensinar uma coisa importante para você, muito importante. Você tem 4 parágrafos, não tem? Aprende isso. Cada parágrafo é um mini texto. Como assim, Roberto? Preste atenção. Estou ensinando você estrutura, tendo uma coisa importante. Preste bem atenção. Um texto dissertativo, ele tem que ser claro, lembra? Direto, conciso, objetivo, enxuto. Você precisa, nesse texto dissertativo, escrever de forma que quem estiver lendo aprenda rapidamente. Não é isso? Terceira pessoa, impessoal. Agora vem outra informação que é o nosso 5º mandamento. Se cada parágrafo é um mini texto, o 5º mandamento é: escreva períodos curtos. Mas eu nem sei o que é período, mas período curto. Eu ensino a você. Período, gente, quando você dá um ponto, seja ponto final, seja exclamação, seja qualquer tipo de interrogação, você finalizou ali um período.
Cada período curto daquele equivale a um parágrafo da sua redação. Está entendendo isso que eu estou dizendo ou não? Entenda comigo. A sua redação completa, nós não combinamos, seria quantos parágrafos? Quantos? 4 o quê? Não foram 4 parágrafos? Só que o Robertinho agora trouxe informação nova. Qual é a informação nova? Cada parágrafo é um mini texto. Lembra disso que eu falei ou não? Se cada parágrafo traz um mini texto, vem comigo. Se cada parágrafo traz um mini texto, obviamente cada mini texto trará 4 períodos. O que eu estou dizendo para você? É que na sua introdução, no seu desenvolvimento e na sua conclusão, você precisa trazer ao menos 4 períodos. É como se cada período equivalesse a um parágrafo. Conseguiu entender? Vou explicar isso melhor para você. Vem cá. Então, por exemplo, na hora de fazer a minha introdução. Na minha introdução, eu trarei 4 períodos. Aprendeu? 4 períodos. Que períodos são esses? Preste atenção para você entender. O primeiro período é onde eu trago o tópico frasal. O tópico frasal, para você que não sabe, é aquela frase de efeito que inicia o texto. É aquela frase de efeito que traz consigo de cara toda a ideia central do texto. É aquela frase que já vem dando uma paulada, informando o que você pensa sobre o assunto. Por exemplo, fala sobre violência no Brasil. Vou dar uma paulada. Pau! A violência no Brasil tem relação direta com a desigualdade social. Ponto. Estou frasando. Tipo declaração. Declarei o que eu penso sobre a violência no Brasil. Então, de novo, a violência no Brasil tem relação direta com a desigualdade social. Olha que interessante. Olha que interessante, melhor que você ficar viajando, né? É notório que no Brasil, não é assim que vocês pegam as redações prontas, os modelos aí? Então, eu quero que você, já na sua declaração inicial, no seu tópico frasal, você já traga uma informação relevante sobre aquele assunto. Que já na declaração inicial você já dê uma paulada dizendo o seguinte: olha, é isso que eu penso sobre o assunto que você me propôs escrever, cara pálida da banca. Está conseguindo entender? Isso é o tópico frasal. É uma declaração inicial. É a paulada. Como assim, Roberto, é a paulada? É um movimento que eu faço em direção a já colocar de cara o meu posicionamento sobre aquele assunto. Ora, deixa-me ser franco a você, caro aluno e cara aluna. Se você se dispôs a tentar um concurso, no qual você é exigido a se posicionar, e você não tem posição alguma, desculpa a franqueza, você não tem condição de escrever. Então você, por isso que eu mandei ler lá atrás. Leia BBC, leia o País, leia DW Brasil, The Intercept, Revista Bula, Revista Cult, UOL, Globo.com, tudo que foi informação o tempo todo, continue a ler. Assista a filmes, Carandiru, Central do Brasil, as novelas, as séries, né? The Handmaid's Tale, né? O Conto da Aia, sei lá, vou falar muito para você sobre isso. Depois que você tem esse tanto de informação, você já está aprendendo comigo nessa confusão metafórica aqui, como escrever um texto. Primeira parte do texto é a introdução. Na introdução, eu trarei 4 períodos. O meu primeiro período é um tópico frasal, que eu vou escolher como declaração inicial, é a paulada. O que eu penso sobre o texto. Então, vamos embora? Vem aqui comigo, fazer comigo a introdução do seu texto. Vamos falar sobre um tema para você. Violência
contra a mulher no Brasil. Esse aqui é o tema. Mas vai escrever, vai ver aquele tanto de elementos temáticos para você discutir, aquele tanto de história lá para você falar, mas o tema é violência também no Brasil. Aí você vai fazer a introdução. O que é introdução, professor? É o meu primeiro quê? Parágrafo. É aqui na introdução onde eu vou começar a falar ou a mostrar para o examinador o que eu sei sobre esse tema. Por isso aqueles modelos prontos, aquelas pílulas prontas, né? Aqueles esqueletos não ajudam muito aos alunos que não conseguem escrever. Então, o nosso é um esqueleto. Roberto, eu sou viciado em esqueleto, né? Eu sou viciado em rimento, por isso gosto muito de esqueleto. Roberto, eu quero um esqueleto. Vou dar um esqueleto para você. Que esqueleto é esse? Introdução. A minha primeira frase da introdução é o tópico frasal. E qual é a minha inicial? Uma declaração sobre o tema. Uma paulada. Violência contra a mulher? O que eu falo? Vamos para o nosso texto. Vamos escrever aqui, ó. Ó. A violência contra a mulher tem raízes históricas no Brasil. Declarei algo. Primeiro período. Lembrar sempre, minha redação precisa ter períodos curtos. Minha redação precisa ter períodos curtos. Fiz o primeiro período. O primeiro período é o que vou chamar aqui de tópico frasal. É o período com o qual eu iniciei minha redação. O primeiro período é o tópico, que é o período que eu trago uma ideia central, que vai perpassar todo o meu texto. Quando eu falo que vai perpassar todo o meu texto, eu estou dizendo o seguinte, olha, a partir desse tópico frasal, todo o meu texto vai sempre lembrar que a violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. Lembrar a vocês que eu só posso falar isso aqui se eu conseguir me lembrar de como o Brasil tem raiz histórica. Então, eu vou construir o texto. Vem cá, aqui vai a introdução. De novo, tá? Se acostumem em eu repetir tudo o tempo todo, porque quanto mais repete, mais você fixa, e daqui a pouco você está escrevendo muito bem. O que eu tenho de alunos que tiraram 100 redações não está escrito no gibi, tá bom? Nessa perspectiva, você vai trazer aqui, ó, a violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. Copia comigo. Ponto final. Daqui a pouquinho eu vou lhe mostrar como que eu vou desenvolver esse restante. Segurei. Beleza. Depois de feito o tópico frasal, com período curto, lembra? O que eu falei? Cada parágrafo é uma mini o quê? É uma mini o quê? Redação. Depois de ter feito o tópico frasal, eu vou escrever agora um outro período na introdução ainda. Esse outro período, olha que importante, é o segundo período da introdução, que vai antecipar o meu T1. O que eu quero dizer? Que aquilo que eu falar no meu segundo período é o que eu vou desenvolver no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Você entendeu? Progressão textual é isso. O texto tem que estar todo amarradinho,
todo bonitinho. Então eu falo, ó, a violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. Ponto. Nesse sentido, digo, é preciso se analisar de que forma a cosmovisão sociocultural dos colonizadores influenciou para a sedimentação da mentalidade machista no país. Aqui, ó, eu antecipei tudo que eu vou falar no meu D1. Já deu para você perceber que quando eu for escrever o meu D1, eu vou tratar da maneira pela qual, ou da maneira de que forma houve essa cosmovisão machista na cultura brasileira. De que forma a cultura brasileira foi moldada para a questão colonial. Está aqui, ó. Só que isso aqui já está toda na minha cachola. Na minha cabeça eu já sei o que falar. Então veja bem, eu estou com 2 períodos prontos na minha redação. Na introdução eu coloquei que a violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. Ponto. Nesse sentido, é preciso sinalizar de que forma a construção sociocultural dos colonizadores influenciou para a sedimentação da mentalidade machista no país. Veja bem que eu já antecipo o D1. Repare aqui que no D1 eu falarei sobre isso. No D1 eu vou discorrer sobre isso. No D1 eu vou falar disso de maneira clara para vocês. Eu já sei o que falar no D1. Mas no D1 eu vou falar da história. Só que na minha redação eu não preciso falar só da história. Eu preciso falar também de como é a atualidade. Aí eu vou falar outro período. Tá? Ao mesmo tempo, faz-se necessário abordar a temática da violência de gênero nos dias atuais. Antecipei, agora a partir daqui, o que eu vou trabalhar no meu D2. Olha meu texto ganhando, transição e progressão. Vamos ler o texto? A violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. Aqui é o TP. Tópico frasal. Qualquer que seja a sua relação, tem que trazer o tópico frasal. Agora eu vou para o segundo período, que vai antecipar o meu D1. Nesse sentido, vírgula, é preciso analisar de que forma a cosmovisão sociocultural dos colonizadores influenciou para a sedimentação da mentalidade machista do país. Nesse aqui o D1. D2, ao mesmo tempo, faz necessário abordar a temática da violência de gênero nos dias atuais. Assim, será possível se vislumbrar perspectivas voltadas a uma nação menos violenta
contra o gênero feminino. Está aqui minha introdução. Na minha introdução, eu já antecipo tudo que eu vou falar. Ó, a violência contra a mulher no Brasil tem raízes históricas. Ponto. Toco frasal. Nesse sentido aqui, gente, lembra que eu falei que cada parágrafo é a minha redação? Nesse sentido, aquilo que eu acabei de dizer, é preciso analisar de que forma a cosmovisão sociocultural dos colonizadores influenciou para a sedimentação do mentalidade machista do país. Ponto. D1. É tudo que eu vou trabalhar no meu D1. Ao mesmo tempo, faço necessário abordar a temática da violência de gênero nos dias atuais. Ponto. Eu vou falar do D2, de que forma os dias atuais, a atualidade traz uma sociedade violenta. Assim será possível vislumbrar perspectivas voltadas a uma nação menos violenta contra o gênero feminino. Aqui eu já antecipo a minha o quê? Conclusão do meu texto. E você já percebe que na minha conclusão eu vou dizer de que maneira que se a gente abordar de forma clássica, de forma clara, trazendo a questão da Lei Maria da Penha, do combate à violência masculina contra a mulher, do combate ao que nós chamamos de essa visão de mundo altamente opressora contra o gênero feminino, misógina, eu posso pensar num país mais tranquilo, num país melhor. O que você repara aqui? Períodos o quê? Períodos bastante curtos e, mais importante, coesivos. Nesse sentido, retomando aqui, ao mesmo tempo, retomando aqui e aqui. Aqui, necessário a violência contra a mulher no país. Assim, retomando aqui, que é um conectivo de conclusão. O que o professor Roberto está dizendo para você desde quando ele iniciou a perspectiva de lhe ensinar a escrever? Cada texto é uma mini redação. E se cada texto é uma mini redação, cada texto tem que trazer uma redação. Aqui eu trouxe, ó, toco frasal é a introdução da minha introdução. O período segundo é o que eu falarei do D1, que está bem fácil para discutir essa redação. O período terceiro que eu falei do D2. E o período quarto da minha introdução é o que eu falarei da minha conclusão, que é sobre as perspectivas de melhoria da situação de gênero no país. Foi claro? Isso se aplica, cara pálida. Isso se aplica a qualquer tema. Se o tema for, por exemplo, a arte como promotora de direitos humanos, você vai colocar aqui, ó. O trabalho artístico é fundamental para a promoção eficaz dos direitos humanos. Ponto. Declaração. O que você pensa? Nesse sentido, vírgula, é preciso analisar de que maneira a inserção artística na vida dos indivíduos pode promover a sua socialização. Ponto. Ao mesmo tempo, é preciso discutir de que forma a arte pode promover os direitos humanos. Ponto. Assim será possível vislumbrar um país mais igual e menos distinto em relação às classes sociais voltadas para a arte. Ponto. Vai fazer isso qualquer que seja o tema. Olha o tema. Então lembre-se, você começar a treinar agora, tá? Fazer períodos o quê? Períodos o quê? Curtos. Períodos curtos. O ideal é que se eu vá trabalhar 4 parágrafos no meu texto, eu vou usar 4 períodos em cada parágrafo, antecipando o texto, e cada período sendo interligado um ao outro por meio de algum conectivo que faça a sedimentação do texto. Beleza? Eu creio que você esteja aprendendo redação. Tá? Já sabe que é um texto dissertativo, que é um texto argumentativo, já sabe que é um tópico frasal, que você vai declarar de cara, dar a paulada sobre o que você pensa, já sabe como começar uma introdução, pensando sempre que cada parágrafo é um mini texto. Beleza? Sigamos, tá? Espero que esteja gostando. Na sequência você vai aprender muito mais de redação. É isso. Vamos embora!